Olá, muito obrigado por você me receber mais uma vez na sua casa, abrindo a janela do conhecimento. Meu nome é Alexandre Soledade, sou do canal Meu Mundo Autista e, antes de mais nada, se inscreve, por favor, se inscreve. Vai valer a pena porque muita gente vai começar a receber os vídeos quando eles começarem a fazer as pesquisas. Ativa a notificação, você vai ser um dos primeiros a receber a informação nova. A gente vai falar sobre bullying, mas bullying sobre um aspecto talvez que você não tenha visto ainda. O bullying é sobre a criação, a identificação do bullying, de onde ele pode surgir, de onde ele vem. Então, como é que a gente pode identificar o bullying? Vamos lá? Então vamos assim. O bullying, você sabe, você já ouviu falar, por mais que ele tenha várias grafias, você já entende que o bullying é uma prática repetitiva e sistemática de agressividade, provocada por agressividade, xingamento, humilhação. São situações em que alguém ou várias pessoas entendem que aquela pessoa merece ser motivo de seu alvo e de chacota. Só que, como muitas pessoas falam, e isso torna bastante difícil para a gente trabalhar na cabeça dessas pessoas, é dizer que o bullying é uma coisa antiga. E não é uma coisa nova, simplesmente colocar um nome novo. De certa forma, você tem razão, você que pensa assim, mas esse bullying que você está falando era um bullying que era movido por uma situação de local, de intimidação, de tentar se mostrar melhor do que o outro, ou simplesmente por inveja. Mas e pouca gente estava envolvida. O bullying moderno, muita gente está envolvida, tem um impacto muito maior e aí o dano também é muito mais severo. Quando a gente fala desse bullying, a gente lembra de quem era o perfil da vítima. E se você lembrar da vítima, como era a vítima anos atrás e qual é a vítima de hoje, o padrão da vítima não mudou. Com certeza continua sendo a mesma tipo de pessoa que é agredida, aquela que parece, na visão dessas pessoas, na visão deturpada, infantil dessas pessoas, visão infantil. Isso é importante deixar claro que quem faz bullying é uma pessoa bem infantil. Esse perfil são pessoas que talvez eles não estejam fora de um padrão. E aí, qual é o motivo? Ao invés de trazer para perto de mim, eu quero humilhar, tripudiar, tornar menor, porque isto é um ato infantil. Né? Mas o perfil do agressor mudou bastante. Esse agressor mudou muito. Antes era o fortão, aquela pessoa que tentava se intimidar, mostrar que era o dono da área. Agora, esse agressor pode ser o seu filho com cara de anjo, que nesse momento está sentado dentro do quarto com a porta fechada. Pois é, aquele fortão que você assistia na sessão da tarde, intimidando o fraquinho, talvez não seja mais o rapaz, a moça que faz o bullying, mas o seu filho mirradinho que está lá fazendo na internet, postando. Ele pode ser mais desastroso a qualquer um do que o fortão. Então vamos chamar a atenção. Você quando fala de bullying, você percebe que várias coisas estão associadas. Questões de valores éticos, morais, valores que são criados em casa, ou até mesmo comportamentos que podem estar associados a desvios emocionais, desvios psicológicos de pessoas, inclusive pessoas doentes. Então, quando você vê uma pessoa simplesmente de forma sistemática atacar uma outra, há a possibilidade disso acontecer. Só que hoje a gente precisa trazer para você que existe o bullying da visibilidade, que é você querer ganhar atenção partindo de uma situação. Hoje, a busca por visibilidade tem provocado situações de bullying que a gente não esperava ver. Antes, você entendia qual foi os motivos que geraram uma briga, uma divergência, uma confusão entre duas pessoas. Hoje, simplesmente, o fato de uma pessoa sorrir, o fato de uma pessoa, de repente, ser mais descolada ou simplesmente estudar um pouco mais, vira motivo de cyberbullying, que é a inveja sistematizada e disseminada na forma de memes pela internet. Então, quando você olha para essas situações, você percebe que hoje o bullying não é, antes que era para intimidar, hoje também passa a ser para se autopromover, inclusive promover vinganças. E aí quando você fala de vingança, você fala o seguinte, o quanto essa pessoa possivelmente é desequilibrada
ao nível de promover vinganças contra alguém simplesmente por coisas cada vez mais banais. O bullying, movido por coisas banais, é um reflexo dessa sociedade em que cada vez mais ou menos nós pais estamos ajudando nossos filhos na formação do caráter deles. Então, quando você pensa na escola, principalmente na fase infantil, que você pega crianças, por exemplo, de 4 até 6, 7 anos de idade, e você vê já o bullying lá ali presente, é um bullying com uma característica mais de intimidação. São crianças tentando manifestar dentro do próprio crescimento dela, mostrar que ela é mais alfa do que a outra. Mas perceba que essa fase do bullying de intimidação é um reflexo muito grande de como os pais e as mães dessas crianças intimidadoras reagem perante as pessoas. Então, esse pequeno hater que está sendo criado, ele é uma cópia provável de um pai, de uma mãe que tem o mesmo comportamento relacionado às pessoas. Então, quando você pensa nessa situação, você fala assim, gente, então o agressor talvez não seja o que está fazendo naquele momento a situação, mas ele está sendo alimentado por uma outra. Quando você olha isso, você não deixa de perceber que os pais também precisam de ajuda. E aí lá na frente, nas dicas, você vai entender o porquê que eu estou enfatizando aqui. Quando você agora fala de adolescência existe a situação da visibilidade. É uma fase extremamente complexa, porque nós estamos criando vários padrões, inclusive o adolescente passa a querer se identificar como pessoa. Então, nesse processo de identificar, ele pode sim, se ele tiver bons valores, se ele tiver uma boa criação, uma boa formação, que isso independe de condição financeira, tá certo? Então, existem pessoas que têm condições financeiras muito boas e são numa negação na parte de valores pessoais, de responsabilidade social, de empatia com as pessoas, e existem pessoas que de repente são de uma camada financeira mais menor ou menos favorável, que são excepcionais na forma de tratar e respeitar as pessoas. O bullying não vai mudar o status deles de ato covarde, independente do motivo, porque o bullying passou a ser também uma resposta, ocasionar resposta de pessoas que estavam sofrendo. E aí você vê todas aquelas histórias que acontecem na internet de jovens que entraram em uma escola atirando, matando as pessoas, porque subsidiaram que por causa do bullying que sofriam, fizeram aquilo. O bullying não pode subsidiar a maldade, a morte de seu ninguém. Mas o bullying tem feito isso, inclusive para ganhar mais likes. Pois é, gente. Hoje, seu filho pode estar sofrendo bullying por causa de like. E aí eu falo do problema chamado influenciadores digitais. Se você assistir mesmo os canais de vários influenciadores digitais, você vai perceber o quanto em troca de risadas e de seguidores, o quanto eles provocam um novo comportamento, que é o comportamento da chacota. Eles passam a criar piadas sobre situações ou condições das pessoas para que os vídeos tenham mais visibilidade. E o jovem, que está num processo muito grande de formação da sua personalidade, ele começa a achar que aquilo também é engraçado. Pois é, um influenciador digital pode estar influenciando negativamente num comportamento que o seu filho, aquele que está lá no computador, possa estar fazendo. Isso é um grande reflexo. Esses dias atrás eu falei que não queria falar deles, né? 2 humoristas fizeram piadas com o autista. Nossa, quanta piada saiu depois dos comportamentos autísticos por causa desses 2 bobocas, né? Então a gente sabe, e disseram que vieram pedir desculpa, né? Pois é, mas o mal que fizeram já foi feito. E quando a gente fala de mal que foi feito, a gente entra no campo de dicas. Gente, que dica que eu posso falar sobre o combate e identificação do bullying? Primeira, entre na rede social. Se você não está no Facebook, se você não está no Instagram, entre, tá? Mas não é para stalkear o seu filho. Stalkear. Stalkear é ficar seguindo o seu filho. Não é isso.
é simplesmente para você saber o que está acontecendo na internet e até para ter subsídios para perguntar para o seu filho, sua filha, que posicionamento ele tem sobre aquele assunto, se ele concorda ou não com aquilo que está acontecendo ou como ele responde. Então, primeira coisa, entre na internet. Segunda, pais que fazem demais de vídeos, fotos dos filhos, evita fazer o tal do sharing, que é uma modalidade, outro nome americanizado, sobre aquela pessoa que autoexpõe ou expõe demais os filhos. Gente, a internet guarda tudo que a gente publica e tudo que a gente faz. Não é mais a memória das pessoas, fica na internet. Então, daqui a um tempo, aquela foto que você publicou do seu filho chorando, tendo birra, rolando no mercado, ele daqui a uns anos, 2, 3 anos, ele estava, sei lá, com 9 anos, daqui a 4 anos ele já vai estar pré-adolescente, ele vai ser talvez motivo de chacota de um meme feito dele. Existem exemplos, se você procurar na internet, de pessoas que lutam há 10 anos por uma foto publicada de uns pais. Então você que fica expondo demais, uma dica importante, pergunta para o seu filho, sua filha, se ele quer que seja feita essa exposição. Porque esse vídeo que você está publicando, essa foto da sua filha fazendo isto, aquilo, outro, na escola as crianças têm acesso pelos tablets, pelos celulares, smartphones, e eles falam assim, nossa, olha só sua mãe pagando de besta, olha seu pai fazendo isso aqui. Gente, eles viram motivo de chacota pelo aquilo que você acha que é divertido. Esse excesso de exposição precisa ser cuidado e muitas vezes, em alguns casos, são pais que precisam de tratamento. Então, fica essa segunda dica. A terceira dica, gente, a gente fala assim que esse é a do tato. Perceba a mudança de comportamento nos seus filhos. Mesmo singelos, comportamentos, questões de convivência também, respostas demasiadamente agressivas para situações corriqueiras. Queira entender, se você está fora da internet, primeiro item, se você não consegue compreender talvez o que esteja acontecendo com ele ou com ela. Agora para você, diretor, diretora de escola, coordenadores pedagógicos, uma dica, essas palestras de bullying não tem muita eficácia, fica a dica. É importante eu deixar isso claro para você. Sabe por quê? Porque o aluno, ele sabe o que é bullying. E se você perceber, diminuiu bastante o bullying na escola. Mas se você não conseguir mover, sensibilizar a comunidade escolar, que aí entra o pai, mãe e professores sobre o que é o bullying, porque esse professor, essa mãe, esse pai provavelmente vai lembrar daquele tempo, do passado, do que era o bullying, ele não vai achar que o bullying é frescura, que isso não existe, que é uma coisa da modernidade. Esse pai e essa mãe, lembra que nós falamos agora há pouco do comportamento de crianças na escola? Esse pai e essa mãe, provavelmente ele é o fornecedor, né, que está formando aquele pequeno hater que fica perturbando na escola, intimidando as crianças. E aí, se você não mobilizar também a cabeça dos professores, para que o professor, olhando uma situação constrangedora, ele não tenha atitude, ele não tem uma atitude quanto a isso, aí você vai estar alimentando, subsidiando o bullying e talvez ataque o seu filho. Não de forma recente, certa vez, meu filho estava com um comportamento extremamente estranho e aí perguntei para ele o que estava acontecendo, porque ele mudou em alguns aspectos e aí descobri que numa aula de natação, as crianças, enquanto ele estava trocando de roupa, estavam rindo dele. Gente, eu fico imaginando, porque essas crianças hoje andam com smartphone, eu imagino uma criança tirando foto do meu filho e divulgando pela internet. Você imagina o impacto para essa criança para o resto da vida? Mas o impacto que ficou nele foi das risadas da criança. E o impacto que ficou no pai foi ao procurar a escola, procurar os professores, ninguém sabia do que estava acontecendo. Para que raio serve a palestra? Né? A palestra tem que servir para os professores também. Tá? Isso me preocupa pra caramba. E por última dica, bullying não é frescura. Tá? O que você te imaginava que era bullying, não é mais isso. Tá? Se você percebeu que isso vale para você, vale para outras pessoas, deixa esse vídeo chegar até essas pessoas, a todo mundo, porque essa mensagem de combate ao bullying deve ser levada a todo mundo. Tá bom? Obrigado.